O Arte e Letra de hoje recebe João Augusto, como ele diz, jornalista por vocação e poeta por necessidade. Ele vem ao programa para falar do seu livro Poesia de Telhado. O Arte e Letra volta já. João, que história é essa de você se dizer um jornalista por vocação e um poeta por necessidade? Maria José, primeiro, obrigado pelo convite, a você, a todos da TV São Judas Tadeu, vocês que sempre fomentam a literatura e a boa arte no Brasil. Jornalista por vocação, poeta por necessidade. Minha história é assim, eu era gerente de uma empresa com 100 funcionários, mas não me via mais atrás de uma mesa com terno, gravata, não suportava mais isso. Eu precisava criar. Ferreira Goulart diz que a vida não basta, né? Por isso a gente precisa da arte. E eu também precisava da arte e decidi escrever. Eu quero escrever, eu sinto que eu preciso escrever, né? E fui trabalhar em rádio e em TV, nas redações, justamente para escrever, né? E descobri que tinha essa vocação mesmo para o jornalismo, né? Sabia fazer uma boa pauta, uma boa redação, textos de cabeça e outras coisas assim. Mas nesse meio tempo eu também vi que não era isso só, né? Havia necessidade de algo mais, da arte propriamente dita. Daí veio a poesia, né? Minha avó materna é poeta também, né? Está um pouco no sangue, está no sangue da família. Então eu comecei a escrever textos e textos mais líricos voltados para a poesia e vi que era realmente uma necessidade. Você expor isso. Rainer Maria Rilke diz que se a gente fizer essa pergunta, né? Eu escrevo por quê? Eu morreria se eu não escrevesse? Eu morreria se eu não escrevesse. Tanta é a necessidade. Extrema necessidade. Né? Beleza. É extrema necessidade. Esse seu livro novo, Poesia de Telhado, sugere para a gente uma figura assim romântica, noturna, de espreita, né, no telhado. É isso mesmo que você está transmitindo para a gente? Maria José, como é que eu escrevo, né? Não há, assim, uma receita, né? Eu gosto de fazer citações para referendar o que eu digo. Ferreira Goulart diz que quem pretende dar uma receita de poesia pode parar, né? E eu digo, não existe, né? Quem escreve para explicar ergue muralhas em torno de si. É assim que eu digo. Poesia de telhado, como é que surgiu? Quando eu era menino, eu gostava muito de ficar no telhado, olhando a cidade, olhando o mundo, olhando o céu, olhando o espaço, né? Imaginando, né? O que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer da minha vida, e querendo criar, inventar e tantas coisas assim. E já adulto, resolvi subir ao telhado de casa, olha, fazendo uma arte assim, né? Com 38 anos, e a minha filha, Letícia, me viu no telhado e falou, pai, por que você não faz um livro chamado Poesia de Telhado? Olha. Eu achei ótimo, achei a ideia ótima e decidi fazer o livro. Eu acho que a inspiração já está passando também para os ramos da família. Quem sabe? A Letícia adora ler, o Gabriel também adora ler, meus filhos, né? Nos dias de hoje é uma coisa assim que tem que se privilegiar mesmo, exatamente. Né? Esse não é seu primeiro livro, né? Não é. Você já teve outros. Eu tive, mas assim, eu considero o Poesia de Telhado minha estreia na literatura, a minha certidão de nascimento na literatura. Eu acho que meu primeiro livro, Que Diabo de Poeta És Tu, de 2009, da editora São Francisco, e de 2011, o Sem a Sombra de um Guarda-Chuva, editora Scortese, são dois bons ensaios, né? Duas boas experiências literárias. Mas a minha primeira obra, que eu considero assim, é a Poesia de Telhado. Mesmo é esta. E eu não busquei uma temática, voltando à sua primeira pergunta, eu não busquei uma temática. Eu escrevo por intuição, de forma muito natural, muito espontânea. Eu não me cobro temas, eu não exijo. Agora eu vou escrever sobre o amor, agora eu vou escrever sobre uma paisagem. Que te chama a atenção, é que muito você natural. dedica a atenção. É muito natural. O que a gente chama de inspiração, né, Maria José, é tudo que nos rodeia, né? É todo o nosso entorno, né? Depende do olhar, né? Depende do olhar, né? O olhar do poeta é muito sensível, né? As pessoas dizem que o poeta é a antena da raça, né? E o bom poeta capta tudo, né? Traz para si tudo. Espalha para nós isso, essa inspiração, essa inspiração, né? Você atua em outras áreas também, né? Você, além de poeta, você é escritor, você é assessor. Como é que você concilia essas atividades todas? Você dedica muito tempo à escrita, como você está dizendo, é apenas assim, de vez em quando você tem a sua inspiração?
Eu respeito muito o tempo da poesia, Maria José. Eu acho que quando a poesia quer, ela se anuncia. Não sou, como muitos autores dizem, que poesia é suor, é transpiração. Vai um pouco disso, sim. Cada um tem o seu jeito de fazer poesia, mas comigo não é assim. Eu espero o momento que a poesia me chama e eu me entrego à poesia de corpo e alma, né? E vai de corpo e alma. E sai livre, né? Sem amarras. Sai. Poesia de telhado eu escrevi em 3 meses, né? Num tempo curto para um livro, né? Para uma obra. Mas já faz 1 ano, por exemplo, que eu tenho escrito muito pouco, né? E respeito esse tempo da poesia comigo, né? Não escrevo por encomenda, olha, você tem que por obrigação. Né? A Clarice Lispector, outra autora que eu admiro muito também, dizia que não era profissional porque ela não se obrigava a escrever. Ela se considerava uma escritora amadora. Poxa vida, se a Clarice Lispector se considerava amadora, quem sou eu, né? Sou mais amadora ainda. A Raquel Naveira, que faz o prefácio do seu livro, fala uma coisa que me deixou intrigada e interessante. Ela diz que você é um poeta corajoso, que não há poesia sem coragem. Por que é que há necessidade dessa coragem para ser poeta, para fazer poesia? Eu acho, Maria José, que há muito mais na obra do que no artista. A obra revela muito mais do artista. O artista vai passar quase despercebido, né? Olá, bom dia, como vai? Mas a obra que fica, a obra que conversa com a comunidade, conversa com o leitor, conversa com o olhar do espectador, essa diz muito mais sobre o autor. E por que essa coragem? Porque você se mostra, não é? Se mostra, exatamente, em todos os ângulos, de todas as formas. Que você está escrevendo. Porque o autor de verdade não se poupa, ele se desnuda, ele se desvela e se revela. Né? Agora, autor pela metade não existe, não existe. Autor que quer escrever, mas se manter na... Que se censura, isso não existe, não pode haver. Você não produz um bom trabalho. Não pode haver. Eu tenho alguns amigos que dizem assim, João, eu não escrevo porque eu tenho medo, eu tenho vergonha, né? Eu não tenho essa coragem que você tem. É aí que está a coragem, de se expor, É. aquilo que você pensa, que você acredita. Pois é, e eu não meço as palavras que vão saindo, eu não costumo revisar muito meus poemas, eu respeito tudo que eu vou escrevendo, né? Daí algumas referências a mim até de surrealista, né? Daquela coisa que vem do dadaísmo, né? E por aí. Você tem também uma coisa assim de cinema, né? Você é cinéfilo, você deve gostar muito de cinema. Amo Qual cinema. é a influência, se você percebe isso? Eu senti alguma coisa aí, né? Principalmente alguma coisa de Almodóvar. Tem alguma influência? Ele é fascinante, né? Ele é fascinante. Poesia? Ele tem uma coisa mágica, o Almodóvar, de mostrar a realidade em que a gente olha, não acredita muito, mas fala, é isso. Como é que ele diz uma coisa de uma forma tão simples, né? Que é tão óbvia. Tão óbvia que a gente não enxerga, né? Mas aí é genialidade, né? O Einstein dizia que as coisas... a genialidade está nas coisas simples, né? Faça as coisas o mais simples possível, porém não as mais simples. Né? A simplicidade é dos gênios. E é difícil, né? Você falar sobre as coisas simples e trazer com beleza isso, muito não é? difícil. Aí vem Drummond para ensinar a gente, vem Quintana, né? Vem Bandeira, vem Oswald de Andrade, Mário de Andrade. São seus autores também de leitura frequente? São referências, sim, são referências. Minha predileção por Manuel Bandeira. Bandeira, por Manuel Bandeira. Bandeira é muito puro. Mas carrego muito do Mário também, né? Daquela coisa que ele diz no prefácio interessantíssimo de Paulicéia Desvairada, escrevo sem pensar tudo o que o meu inconsciente me grita. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente me grita. É mais ou menos por aí, o meu caminho é mais ou menos por aí. Você segue, acho que a cartilha dele. Por aí. Por que é que você declara que a sua poesia é um anticatálogo? Tem catálogo para fazer poesia? Explica isso, o que você quis dizer? A gente vê muito catálogo, né? Muita coisa taxada, por exemplo, de best-seller para poder vender. Eu acho que o meio cultural, a indústria cultural tem uma responsabilidade maior do que qualquer outra indústria, né? Ela produz o bem maior para todos nós, que é a arte, né? Que é a cultura. Mais perigosa do que um domínio territorial é um domínio cultural, né? Daí a importância da cultura para a gente. E há que se investir muito na literatura, muito na poesia, porque a poesia sintetiza tudo da arte. Né? É uma coisa maravilhosa.
Quando a gente quer fazer um elogio, a gente fala, por exemplo, esse filme é um poema, né? Exato. Seus olhos são verdadeira poesia, né? Então a gente usa poema e poesia como sinônimo de beleza, de grandiosidade, né? Então acho que a indústria editorial tem que investir nos novos autores, tem que divulgar, não só vender o que está fácil, o que está na boca, né? O que está ali, que todo mundo está vendo, né? O que está em exposição, mas tem que buscar novos autores, tem que incentivar, investir, incentivar, espalhar boa literatura, fazer essa semeadura. Nós temos bons poetas, iniciantes. Maria José. Sim, Maria José. Eles têm que ter espaço, né? E eu não sigo essas receitas, por exemplo, de concursos, né? De alguns acadêmicos. Olha, para você vencer um concurso X, você tem que escrever a poesia adequada da forma que eles acham, né? Que tem que ser bonitinha, metrificada, com rima, essa coisa dependendo que ainda de quem está, é imperiosa, né, na banca para selecionar os melhores poemas. Pois né? Pois é. E então não dá por encomenda, não? Pois é, não trabalho assim, não me sinto à vontade assim, não vou fazer esse tipo de poesia. Ótimo. Você disse que o poeta é um criador de intenções. Quais são essas intenções, João Augusto? A intenção é mais ou menos assim. Todos nós temos necessidade de reconhecimento. Eu, você, os câmeras que estão aqui com a gente, o pessoal da técnica, né, da produção, todos nós temos necessidade de reconhecimento. A primeira forma de ser reconhecido é ser chamado pelo nome. Eu acho que o artista sente essa necessidade também, é claro, e sente a necessidade de que sua arte perpetue, de que sua arte fique. Essa busca, né, de ser reconhecido, de trabalhar por isso, de querer... deixar alguma coisa, né? Exatamente. Do teu trabalho intelectual para os demais, né, que ficam. Eu vou te pedir, João Augusto, se você fizer a gentileza de ler agora nessa primeira parte nossa, o primeiro poema da sua série aqui. É um poeminha curto, ou se quiser você escolher algum outro. Não, eu vou mediante a sua sugestão. Para nós ilustrarmos a sua fala. Intenção. Pode ser. Intenção. Não costumo me intrometer na minha poesia. Sou quase sempre um autor de intenções. Essa coisa de intenção que você estava dizendo. É justamente esta, né, da qual nós estamos falando. Há um poema, Maria José, em que eu digo assim... Como é que você não costuma se pôr na sua poesia? Eu acho que a poesia, essa necessidade de reconhecimento de que a gente estava falando, é mais ou menos como vai ter valor como um porta-retrato. Só com o tempo a gente vai saber o valor de cada um, né? O porta-retrato com o tempo vai aumentando o valor dependendo daquilo que a gente estima. Do espaço de tempo que se passa, das lembranças. E o que foi importante para a gente. E a literatura e a poesia é assim também, né? Eu tenho a intenção de dividir alguma coisa com as pessoas. Eu acho que eu posso dividir alguma coisa com as pessoas. Porque nem todos têm os mesmos dons, né? Exatamente. Alguns têm um dom para uma pintura ou para a criação de uma música. Você tem esse dom de produzir em palavras coisas bonitas, sonoras, agradáveis e boas de se pensar. Então, para mim, essa é uma das grandes intenções da poesia, né? Exatamente. Você divide um pouco dessa forma de você ver a vida, a beleza, e é isso que você está deixando nesses poemas para nós. Tem essa intenção, tem essa intenção, o poeta tem essa intenção, né? Com certeza. Semear alguma coisa, né? Porque se ele escrever para o nada e para nada, para ele, não há sentido. Validade não há sentido. Nenhum. Ferreira Goulart diz que o poema tem que modificar, primeiramente, o próprio poeta. Né? E daí, se tiver alguma chance, alguma boa intenção de quem o lê, vai modificar as pessoas também. Né? Que bom. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre poesia de telhado. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com João Augusto, autor de Poesia de Telhado. João, nós falamos já um pouquinho sobre isso, mas eu quero retomar. Você diz que na poesia vai bem pouco do autor.
Até você faz uma citação assim: por mal diria o nome na capa. O que é que significa isso? O poeta se esconde, a poesia é impessoal, ou, no meu modo de pensar, no momento em que você expõe a sua produção poética ao outro, essa poesia não te pertence mais, ela é de todos, cada um interpreta. Como é que é isso? Eu acho que ela ganha o mundo, Maria José. Eu acho que o leitor que faz poesia, claro que se faz para si também, mas a poesia ela só tem sentido com o interlocutor, né? Com o leitor. Né? E o leitor tem o direito sagrado de ter o sentimento que ele tiver em relação à poesia. Não é? Eu já cheguei e vi autor dizendo assim, olha, você não entendeu o que eu escrevi. Achei o cúmulo isso. Eu também não concordo com isso. Ou então, outra situação, professores que querem que o aluno entenda no poema aquilo que o professor pensa que o poema deve transmitir. A verdade do professor. Exato. E a poesia não traz uma verdade única, né? São verdades variadas, né? É plural. Nesse sentido que você disse que... plural. A mágica da poesia está em a poesia não tem explicação. Não há, não há lógica na poesia, porque qual é o maior sentimento do mundo? É o amor. E aí eu pergunto para você, Maria José, para o nosso telespectador da Universidade São Judas Tadeu, qual é a lógica do amor? Nenhuma. Né? Então, como é que eu posso fazer uma poesia sobre amor racional, né? Baseada na lógica, na razão? Eu fujo disso. E a poesia está aí, né? Você tem que criar livremente, cada um vai ler e com a sua bagagem é que vai senti-la, interpretá-la da forma como quiser. Eu costumo dizer que a poesia não é para fazer sentido, é para fazer sentir. Nessa diferença. Sensação, né? Exatamente. Não fazer sentido. Exatamente. Como é que dá para explicar como não ler poesia? Você faz o favor de nos dizer? Eu sempre fiquei com essa questão assim, né? Como não ler poesia? Eu já vi algumas receitas de como ler poesia. Poxa vida, Agora, como não ler poesia, é a primeira vez que eu estou vendo. Como é que tema é recorrente em mim, Maria José. Isso, volta um pouquinho na questão anterior. As pessoas querem entender o que você escreveu, né? Poxa vida, Ferreira Goulart, no exílio, em Buenos Aires, em 1976, escreveu o Poema Sujo, uma das maiores obras da língua portuguesa, né? 6 anos depois, uma leitora dele disse, olha, no trecho do Poema Sujo, tal, você diz isso, isso e aquilo. Ferreira Goulart pensa, poxa vida, eu não tinha percebido que eu disse isso. Mas eu disse isso. Ele mesmo, autor, gênio que é, Ferreira Goulart, mestre que é, não percebia que havia feito esse tipo de comunicação também, e uma leitora percebeu. Né? A visão dela que chegou ali, né? Pois é, então como é que eu vou ensinar alguém a ler poema, né? Como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? Cada uma tem... Paulo Freire dizia que os saberes são complementares. Né? E na poesia também, os sentidos são complementares. Né? Não tem receita, a percepção, não é? A sensibilidade, não há receita. Essa coisa de contar versos, contar rima, e você ficar só nessa parte formal, eu acho muito desestimulante até para iniciantes, né, que começam a ver poesia, a ler poesia, alunos principalmente. Eu também acho. Acho que limita muito. Tem que acho. dar essa liberdade, né, de ler e compreender com a sua própria bagagem. Sim, você tem razão, Maria José. Acho que eu concordo com você nisso também. Você tem razão. Só para acrescentar, para ilustrar, Montaigne, pensador francês, diz que é mais fácil produzir poesia do que conhecer a própria poesia. E ele diz que a boa poesia está acima das regras da razão. Poxa vida. Não precisa mais nada, isso, né? É verdade. Alguns dos seus poemas faz referência, né, ao telhado. Eu gostaria de ler um pedacinho de um deles e te perguntar depois o que você pensa sobre isso. Você já falou um pouco, né, que você andava sobre os telhados, né, quando era menino, e você diz aqui, se chama Segredo, esse poema. Nem em todos os livros tu irás encontrar as histórias guardadas em teu impenetrável telhado. Aí esse telhado, para mim, não é o telhado das casas, né? É o seu impenetrável telhado. E esse telhado a gente está... Que telhado é este? Pois é, eu também estou procurando saber que telhado é esse. Ele é impenetrável, como é que nós vamos chegar lá? São sensações que a gente tem. É de lá que saem as histórias, as poesias. Eu digo que a minha memória é o meu coração, não é aquilo que fica na minha
cabeça, no meu cérebro, mas é o que fica no meu coração. E esse impenetrável telhado também está no coração da gente, né? É aquilo de mais importante, é aquilo que fica em nós, é aquilo que nos toca mais profundamente. É a poesia que fala ao sentimento, né? Ao corpo e à alma. A poesia de corpo também, porque o corpo sente, o corpo dói, o corpo grita, o corpo sangra, todo, né? O corpo é vivo, né? Nós somos um todo. Exatamente. Esse impenetrável telhado eu também estou procurando. Ele é muito impenetrável, nós temos que dar um jeito de chegar até ele. Mas então. encontraremos. Haverá um dia em que nos encontraremos conosco mesmos. E aí... Isso vai ser bom. Vai ser bom. Uma coisa que dá assim, para a gente perceber, e na sua fala, isso está muito claro, que você não se obriga a escrever, não é? Você escreve quando você quer. Isso se nota também na parte formal dos seus poemas. Alguns são muito curtos, compostos de 2, 3 estrofes de linhas apenas, versos apenas. Outros são mais extensos. Isso vem a partir do tema que você escolhe ou é assim, impensado? Você, à medida que você escreve, esvaziou aquela ideia, Eu já cheguei a pensar que, poxa vida, meus poemas são muito curtos, né? E eu fiquei com essa ideia. Será que eu não tenho fôlego para escrever um poema maior? Será que está faltando me aprofundar? Porque os poemas vêm assim em mim, né? Mas eu não estou mais preocupado com essa resposta. Alguns poemas são um pouquinho mais longos, outros mais curtos. Não busco explicação para isso, não vou remediar essa situação, porque acho que não merece remédio. Os poemas... Há pensadores, por exemplo, grandes pensadores, que dizem assim, um poeta diz em uma linha muito mais que um prosador diz em 300 páginas. Né? Então, essa é a beleza da poesia. Às vezes, se eu acrescentar uma linha, eu estrago o poema. Então, eu deixo como ficou. Você considera... Não interfiro. A hora que você sente a satisfação de ter terminado... Eu sinto que o poema acabou ali, não interfiro mais. Não. Isso é muito bom. Não mexo. Isso é muito bom. Você se considera mesmo um surrealista? Porque o Menalton Braff fala alguma coisa sobre isso e a escritora Eli Weitz-Lisboa também, não é? Você se considera um surrealista? Foi uma coisa meio sem querer também, porque eu não busco correntes literárias, né? E essa forma de escrever muito espontânea, muito livre, muito solta, muito de inconsciente, né? Porque o inconsciente também faz parte, né? Até muitas vezes comanda o consciente, né? Então eu deixo isso muito fluido em mim, há muita liberdade na minha poesia, né? Eu digo que não sou eu quem escolhe a poesia quem me escolhe, é a poesia quem escolhe os seus amantes, né? Então eu não faço nenhum tipo de interferência, não faço nenhum tipo de reprovação. Se é de forma mais surrealista, não foi proposital, né? Tem um poema, se não me engano, me chama Intuição, em que eu digo assim, todo ato racional em minha poesia é um mal entendido. Né? É uma brincadeira também, né? Chamando para o surrealismo. Porque hoje eu acho que o nosso tempo está muito da racionalidade, está tudo muito racionalizado. Nós pensamos e queremos explicações para tudo. E há muitas práticas para tudo. E há muitas coisas que não merecem explicação. Eu não preciso pensar para te dar um abraço, eu simplesmente vou e te dou um abraço. Né? Que coisa é essa de ter que pensar tudo e para tudo ter que ter uma lógica, uma matemática? Uma razão. Não, a vida é dinâmica, a poesia é dinâmica, espontânea. A arte é viva. Né? E se é surrealista, eu respeito isso, mas não penso em fazer arte surrealista, é só uma coincidência. Tem só uns traços aí, exatamente, não é? Há uns salpicos. Você tem um poema que eu gostaria muito que você lesse, que é o Inesperado, e depois te faço uma questão sobre ela. Você faz a gentileza para nós? Claro, Maria José. Inesperado. Escrevo sem olhar a previsão do tempo. Não repares, portanto, se inesperadamente brotar um sol do teu vestido, ou uma flor levada pelo vento, pousar em teus cabelos, como um bilhete meu, escrito sob a chuva que cairá amanhã, despretensiosa e imprevisível, como uma estação de trem. Eu gosto muito desse poema. É um dos meus preferidos. Eu posso perguntar se isso seria uma receita
da sua poesia. Essa coisa de escrever sem olhar a previsão do tempo é bem isso. É bem isso. Essa metáfora me explica um pouco. Né? Se a gente quiser alguma nesga de explicação, essa metáfora me explica. Não tem explicação, você não vai se basear. Não tem. Mas se quiser alguma coisa que se aproxime, né, de como é a minha poesia, é essa poesia sem olhar a previsão do tempo. Então não repares, portanto, se de repente brotar um sol no teu vestido. E não precisa saber que tempo vai fazer hoje ou amanhã ou depois, não é? Exatamente. Que é a coisa mais imprevisível que uma estação de trem também. Né? Pois é. Então, não só de trem, tem um aeroporto, saindo. Quanta coisa que se movimenta ali, né? Maravilha, muito obrigada pela sua presença. E projetos novos, quais são? Bom, tem um projeto novo, né? Não tenho data para lançar um novo livro de poesia, mas está vindo sim um novo livro de poesia. Não penso em escrever prosa por enquanto, apesar de ter escrito para cinema e para teatro já também. Literatura infantil, infanto-juvenil. Precisa arriscar na prosa agora, vai sair boa coisa. Muitas pessoas pedem, né? Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, não é o tempo, eu não sinto isso. Então, deixa a prosa se aproximar. Você é jovem ainda, tem bastante tempo para escrever. Vai produzir boas coisas. Deixa crescer uma intimidade um pouco maior entre mim e a prosa. E aí faremos alguma coisa, uma dupla, né? Que bom, que bom. Mas poesia em breve virá, mais por aí. Ótimo. Assim que tiver novidade, será um prazer recebê-lo novamente aqui. Alegria minha, viu, Maria Obrigada pela presença, sucesso sempre. Muito obrigado. Hoje, no Arte e Letra, eu entrevistei João Augusto, autor de Poesia de Telhado. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.